Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí com a gente, né? Fica aqui o nosso agradecimento, né? Você que prestigia o nosso canal, que curte nossas boas histórias. Para você que está chegando, né? A gente espera poder conquistar você, né? Então, se você deu uma olhadinha, gostou de alguma boa história, né? Dê o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês a nossa historinha de carnaval. Ela chama assim, Carnaval no Instituto do Amor. Logo cedo no domingo, né? Domingo agora de carnaval, saí da cama e rumamos para o Instituto do Amor ali na Pratinha, perto de Araxá, né? Fica aqui 1 hora de Araxá, né? Araxá é onde nós moramos, uma pequena e bela cidade aqui no Triângulo Mineiro, próximo a Uberaba, né? Durante o trajeto, eu assisti um programa chamado Estudos da Doutrina Espírita, que foi enviado por uma querida colaboradora do nosso canal, né? Intitulado, né, o estudo era o seguinte: existem as chamadas colônias espirituais, um estudo elaborado por Henri Neto, né? Segundo a colaboradora, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita na atualidade. Poxa, nós acabamos de assistir ao Nosso Lar 2, um filme que eu achei incrível, que nos deixou muito emocionados. E no referido estudo, foi debatido se as colônias descritas por Chico Xavier no livro Nosso Lar existiriam à luz das obras kardecistas, né? Então, né, a gente estava a caminho, né, do Instituto do Amor, e sempre a gente está olhando, né, aprendendo, né? E a gente tem uma colaboradora muito querida que tem postado estudos, né, na nossa página do Facebook excelentes, né? Quando chegamos eu estava lá, né? Eu vi um desses estudos, né? Quando chegamos em Pratinha, havia muita gente tomando um delicioso café da manhã com guloseimas feitas pela cozinha da equipe do médio Júlio de Carvalho, né? Caravanas foram chegando de todo canto. Tinha do Paraná e até da Bahia. Um dos palestrantes, inclusive, brincou com a caravana da Bahia, perguntando a eles o que eles estavam fazendo ali quando deveriam estar atrás do trio elétrico em Salvador. O Instituto do Amor é um lugar lindo. De lá a gente vê a imensidão do céu, as montanhas, os vales. E quando caímos em nós, fomos tomados pela paz, deslumbrados pelas maravilhas da natureza ao redor, né? Lá tem uns banquinhos, gente, você senta, aí você vê o vale lá no fundo, né? Coisa maravilhosa. Bom, mais de 1.500 pessoas encheram o Instituto. Muitas eram as mães que haviam perdido seus filhos e desejavam ter notícias deles através da psicografia do Júlio. E algumas delas conseguiram seu objetivo. E aquelas que não conseguiram, viram que a comunicação é totalmente possível e saíram de lá com o coração cheio de esperança de, no outro dia, receberem notícias deles, né? Se a doutrina dos espíritos é chamada de consoladora, com toda certeza ela cumpriu com o seu propósito em relação àquelas mães. Pois não existe dor maior que perder um filho, e quando se tem notícia do filho que se foi, que ele vive, que está bem, a emoção é tão grande que transborda. E até nós que estávamos sentados lá atrás, né, fomos tomados pelo choro e sentimos a vontade de ir até aquelas mães e abraçá-las. É sensacional. É só quem está ali no meio do povo é que sabe do que eu estou falando, né? É uma emoção sem igual. O Instituto do Amor não se limita à psicografia do Júlio. Ele abriga inúmeras pessoas, bichos, tem um monte de cachorros por lá, cuida de andarilhos, pessoas com problemas mentais e com problemas com as drogas, né? O Júlio está estudando medicina para poder cuidar daqueles, melhor, né? Daqueles que procuram o Instituto. E eu fiquei todo animado quando ele disse que vai começar a construir o asilo, pois eu estou ficando velho e não vejo lugar melhor para me abrigar na minha velhice. Quando os parafusos começam a bambear, né? E eu precisar de quem coloque o meu corpo friorento no sol
e me tire debaixo do sol quando o corpo já estiver fumegando, né? A gente ficar velho, né? O problema é que está cheio de gente na fila, né? O que fez com que o Júlio brincasse que será necessário se fazer uma prova do estilo Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, para se obter um lugarzinho no asilo. Vê se tem cabimento uma coisa dessas, né? Mas tudo que o Júlio levanta lá é tão maravilhoso que a gente fica tudo doido, né? O lugar tem uma estrutura incrível. O Júlio chamou a atenção para que as pessoas que ali estavam aproveitassem do Instituto, da beleza do lugar, que caminhassem entre os jardins e curtissem a tranquilidade, sem pressa, sem ansiedade, que deixassem as preocupações para depois e procurassem ser felizes, né? Pelo menos naquele momento ali, né? Velho e cansado, sem tempo para nada, é claro que depois dessa procurei relaxar, abri um sorriso e deixei que o vento bagunçasse os poucos fios de cabelo que restam na minha cabeça. O pessoal da música então entrou em cena. Uma mocinha com a voz de anjo e um moço tocando violão fizeram com que nos sentíssemos no céu. Ah, era tudo que eu queria. Terminada a música, vieram os palestrantes. Eram 3, um jovem, um de meia idade e o Quincas, um pouco mais velho que os outros, mas que transbordava de vida e alegria. Estava tudo perfeito, não poderia imaginar maneira melhor de curtir o meu carnaval, ainda mais sabendo que depois da psicografia do Júlio seria servido um delicioso almoço. Minha mãe desencarnou em maio do ano passado, né, 2023, e eu tinha a esperança de receber uma carta dela dizendo que ela está aproveitando a morte para colocar o jogo de baralho em dia com os irmãos que fizeram a passagem antes dela, né? E fofocar sobre a família enquanto joga, né? A mamãe adorava jogar baralho, né? E aí eu fiquei imaginando isso, né? O Júlio entrou no salão e começou a trabalhar, aproveitando que os palestrantes se revezavam, entretendo a enorme audiência ansiosa. Pô, eu também estava ansioso, que nem todo mundo ali, o que é algo engraçado, pois costumamos não nos importar com quem está do nosso lado, como deveríamos, quando a pessoa está ali vivinha da Silva ao nosso dispor. E depois que ela morre, ficamos loucos para receber notícias dela. É uma contradição, né? Bom, eu estava concentrado em silêncio, pois tinha um moço, né, passando com a placa escrita silêncio, quando o homem começou a falar comigo na maior intimidade. Espíritos. Espíritos. Olhei para ele de um jeito recriminador, né? Pois o silêncio havia sido solicitado. Espíritos não existem. Você morreu, acabou. Ele devolveu a minha olhada, né, então, e disse: já viu um espírito? Eu não. Aí eu retruquei pro cara, né? Moço, eu conheço o senhor? Ah, eu sou parente de uma colaboradora da sua página no Facebook. Falei, poxa vida, como assim, né? Que coincidência, né? Que coisa incrível aquilo. O que estava acontecendo, meu Deus? Aquela revelação me fez ficar todo sem graça, né? Porque eu estava lá, né? Querendo recriminar o cara, pedir para ele fazer silêncio para a gente poder manter o clima, né, de paz para o Júlio poder receber as mensagens, né? E de repente o cara me vira e fala, olha, eu sou parente de uma colaboradora sua. Eu perdi o rebolado, né? A pessoa está colaborando comigo, então o que eu posso fazer é ser agradecido, né? Pois, a que o homem se referia, né, no caso, a pessoa que colaborava, né, que colabora na nossa página, né, tem postado vídeos esclarecedores sobre a doutrina. Então eu me sinto grato por isso, devedor dela por causa da atenção que ela empresta à nossa página. E o mínimo que eu podia fazer era ter um pouquinho de paciência com o senhor que se identificou como parente dela, né? Ah, esse negócio de espiritismo é tudo bobagem. O camarada lá estava falando. Já que não existe espírito. Quer dizer, para ele, espírito não existia, né? Existia. E eu lá, caladinho, ouvindo, né? É a maior enganação. Os tais espíritos enfiam na cabeça das pessoas que eles falam com os espíritos. E como tem gente que acredita em tudo nesse mundo, vejo tanto de gente que está à nossa volta, né? Eles querem prestígio, dinheiro, mandar nas pessoas, controlar os outros. Quantas vezes já testemunhou o sujeito dizer assim,
o espírito fulano de tal está aqui me dizendo que a senhora vai ser feliz, então me dê aqui R$100 para a obra assistencial. E se a senhora quiser ser mais feliz ainda, me dê 200. Está entendendo? Ai, pensei em repreender o homem, né? Pedi que refletisse sobre o lugar em que estava totalmente inapropriado para uma manifestação anti-espírita, né? Mas aí me lembrei que fora da caridade uma salvação, e optei por fazer exatamente o oposto do que queria fazer. Fiquei olhando para o senhor, prestando maior atenção nele em silêncio, o que o empolgou. Em vez de repreender o moço, eu falei, deixa eu ficar quietinho aqui, porque se eu pegar o pé dele, vai ter briga, né, discussão, e aqui um lugar de paz. Para que eu vou provocar uma discussão? De graça. Não é verdade? Bom, aí ele empolgou e continuou. Teve uma vez que a fome entrou para dentro de casa e não queria ir embora. E eu já não sabia o que fazer e encontrei uma cesta de alimentos na porta da minha casa. E quando fui saber quem é que tinha deixado ela lá, fiquei sabendo que havia sido o Chico Xavier. Mas assim mesmo, para mim, ele era mesmo ruim das ideias. Escrevia umas coisas sem pé nem cabeça, e o fato é que com toda a caridade dele, acabou debaixo da terra como todo mundo. Se eu tivesse vendido tanto livro que nem ele, tinha aproveitado a vida, mas o sujeito morreu na maior pobreza, deu tudo para os outros. O que prova o que eu estou dizendo. Eu estou provando isso para você. Ele era bem ruizinho das ideias, né? Sorte minha, pois ele me apareceu numa hora em que eu estava numa precisão danada. Sorte dele, não é verdade? Muita sorte. O homem abriu um largo sorriso. Por causa das cestas que recebi e que afugentaram a fome lá de casa, me vi constrangido a aprender sobre o espiritismo. E a primeira coisa que aprendi foi que o sujeito que inventou esse negócio era um francês. E que, como o negócio não deu certo lá na França, veio parar no Brasil, o lugar mágico em que tudo que se planta de doido dá. O cara é até aquele engraçado. O sorriso aumentou ainda mais, quase tomando o rosto todo. Você conhece algum espírita, né? Ele chegou para mim, me perguntou. Eles são tão raros, porque todo mundo acha que eles têm miolo mole por acreditar em espíritos. Bom, agradecido pelas cestas, li nos estudos espíritas que me vi obrigado a fazer para agradar meus benfeitores, que quando o corpo morre, o espírito dá no pé, que tem cidade onde os espíritos moram, que o francês doidão se achava um enviado do Cristo. O francês doidão deve ser o Kardec, né? Minha Nossa Senhora, o senhor não parava de rir, e cada vez ria mais alto. Foi aí que notei que ninguém ligava para a bagunça que ele estava fazendo, só eu e uma senhora que ficou olhando para mim e não para ele, o que me levou a concluir que ele era um espírito desencarnado. E que ela ou era uma média vidente, ou também um espírito na mesma condição dele. Cara, vê se pode. Um espírito desencarnado que não acredita em espírito. Não é? Coisa curiosa isso, né? O cara eu não acredito, de jeito nenhum. Bom, aí ele continuou. Eu amava minha esposa. Ela era daquelas que vivia rezando, mas um dia ela se foi e aí eu voltei à casa de caridade, não por falta de pão, mas pela falta dela. E se o espírito do outro mundo falava mesmo, então ela ia falar comigo. Esperei a vida toda para receber uma carta dela e nada. Então vi que aquilo fazia parte do circo. E como eu não era trouxa, larguei o francês e o espiritismo que ele inventou para lá. O senhor guardou o sorriso e uma nuvenzinha apareceu em cima da cabeça dele, anunciando chuva e trovoada. O cara estava meio bravo. A senhora, que via tudo, né, me chamou com um gesto na mão. E eu, despistadamente, né, sem querer, não querendo provocá-lo, né, disfarçadamente, dei uma olhada para a dona para ver o que ela queria, e eu ouvi na minha cabeça as seguintes palavras: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Essas palavras
são de Jesus, estão no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Ela era um espírito desencarnado, que nem ele. E tinha mais, ela se identificou como sendo a esposa do bagunceiro. As palavras de Jesus, que ela havia feito com que eu ouvisse, não deixaram dúvida sobre o que eu devia fazer. E me voltei para o bagunceiro. O negócio é o seguinte, até aquele momento, eu estava dividido entre participar do evento que eu estava ou dar atenção para aquele espírito bagunceiro. Só quem já passou por isso sabe como é difícil, né? Você está dividido dessa forma. Tem alguém querendo falar com você insistentemente, chamando a sua atenção e você querendo fazer outra coisa. Mas aí, né, o espírito da mulher dele, né, chegou para mim, olha, né, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, né? E eu não vi para chamar os justos, mas os pecadores. Quer dizer, mesmo no encontro espírita, né, você pode achar espíritos necessitados de luz, né, de compreensão, de atenção, e às vezes não tem, Jesus já fala, né, não tem como você servir a dois senhores, né, dividir a sua atenção. Você tem que se focar numa coisa, né? Então até aquele momento eu estava ali meio dividido, né? Mas aí a dona falou aquilo comigo, aí eu resolvi, falei, cara, deixa eu ver o que eu posso fazer por esse moço, né? Aí eu virei para ele e falei assim, por que o senhor está aqui? Você não acredita em espíritos? Aí ele falou assim, estou aqui em nome da verdade. Quanta gente fala isso comigo. Pois quero que todo mundo saiba que os espíritas, o que os espíritos pregam é mentira. É mentira. Né? Ele ergueu a cabeça, fechou os olhos como se buscasse inspiração do alto. E falou assim comigo, está escrito em João, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele abriu os olhos e sorriu um pequeno sorriso, algo cínico, né? E falou assim comigo, vou acabar com essa fama que os espíritas têm de caridosos. Vocês se julgam muito bons, mas está escrito em Lucas, capítulo 18, versículo 19, que ninguém há bom, senão um, que é Deus. Pô, o cara estava, né, bagunçando o meu coreto, né? Percebi que a esposa do bagunceiro não podia ser vista por ele, o que era uma coisa curiosa. O que me fez entender que desacreditar que ver era possível era como se ele andasse com as mãos tapando os olhos, apesar de ela estar bem diante do nariz dele. Então, como ele não acreditava em espíritos, ele não viu o espírito da mulher, que era, né, a coisa que ele procurou lá na casa espírita depois que ela morreu, né? E que ele cansou de esperar por uma comunicação e acabou desistindo de tudo e passou então a negar o espiritismo por raiva, né? Não existe espírito, quer dizer, ele morreu no espírito e ele mesmo negava a sua condição. Ele virou para mim e falou uma coisa extraordinária, eu não estou sozinho, eu vim com uma caravana, tem muita gente que nem eu, que não acredita em espírito, nem no francês maluco, nem nesse aí que se diz médio de psicografia, nem no pobre do Chico, nem em ninguém que faz parte desta máfia religiosa que se esconde por trás do nome espiritismo. Cara, ele veio uma caravana de espíritos bagunceiros, que estava ali para perturbar o ambiente. E para ser iluminado também, né? Claro, né? Os bons espíritos sempre trazem os espíritos perturbados, desorientados, para os lugares de luz, não é? Para ver se a luz ilumina o caminho deles, né? Para ver se eles despertam. Bom, até que enfim parecia que o bagunceiro havia se cansado e parou, com os olhos no Júlio, o que me deu chance de me manifestar. O senhor está aqui porque tem esperança de receber uma carta psicografada da sua esposa, não é? Cara, olha só. Ele me olhou feio. Eu já não lhe disse que não acredito nessas bobagens? Aí eu falei para ele, né? Mas, e se ela escrever pelo Júlio? Aí o sujeito ficou assim, meio sem saber o que dizer.
Foi então que apareceu, não sei de onde, um outro sujeito vestido com um terno, com a Bíblia na mão, e disparou a queima-roupa. Não vos voltareis para os espíritos familiares e encantadores, não os busqueis, contaminando-os com eles. Levítico 19, 31. Cara, tomei um susto tão grande que quase pulei da cadeira. Porém, como eu estava exprimido de tanta gente que havia ali, o jeito foi me conter o melhor possível. Pois agora eu tinha diante dos meus olhos 2 fantasmas, descrentes da existência dos espíritos, e não sabia o que fazer com eles. Vendo a minha aflição, a esposa do bagunceiro se colocou atrás de mim e impôs as mãos sobre minha cabeça, e senti uma onda de paz percorrer o meu corpo. E terminei por ouvir todas as reclamações, tanto de um bagunceiro quanto do outro, sendo que esse último não parava de me atirar na cara partes dos textos bíblicos em que o contato com os mortos é proibido. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 5. O sujeito de terno soltou uma gargalhada e me olhou nos olhos. E falou assim comigo: segundo a Bíblia, o destino daqueles que se envolvem com o mundo espiritual é o tormento eterno. Pense nisso, meu irmão, enquanto é tempo. Aquele que havia me interpelado primeiro, agora conversava com um sujeito de jaleco branco, que usava uma camiseta em que havia uma estampa da Terra em forma de um disco e que estava escrito: sou terraplanista. Terraplanista que é aquele que acredita que a Terra é plana, que ela não é redonda, não é uma bolinha. Quando eles ouviram a advertência que aquele que carregava a Bíblia havia me dado, que o cara botou o dedo no meu nariz, falou que eu ia para o inferno, porque eu acredito nas coisas do Espírito, os outros dois, o terraplanista e o marido da dona, que está lá do lado, eles fizeram assim com a mão, esticaram os braços e começaram a mexer os dedos, imitando o fogo ardendo. Foi muito engraçado. Agora, pensando nisso, acho que, como já estavam satisfeitos por me obsediarem, os 3 me abandonaram, sem mais nem menos, quando percebi que o Júlio havia acabado de receber as cartas e acabara de ler a última. Como a esposa do bagunceiro ainda continuava por ali, perguntei a ela o que o cara de terno queria, e ela me respondeu que é a mesma coisa que o marido dela e todos os bagunceiros que vieram na caravana espiritual junto com ele. No fundo, eles queriam acreditar, por isso eles faziam tanta força para demonstrar aos outros que desacreditavam. Olha só, quem desdenha quer comprar, não é verdade? Com tanta caridade que ali era feita, tanta consolação, tanta partilha, tanto amor, como ainda havia quem duvidasse, ela sorriu. Jesus passou faz 2000 anos e toda vez que ouvimos ser contada a sua história de vida, nos sentimos tocados. E ainda há quem duvide de sua passagem pelo planeta, quando suas palavras ecoam pelo tempo, fazendo as fibras do nosso espírito ressoarem. Lembra, fora da caridade não há salvação. Essa é a grande verdade que transformará o mundo, libertando o homem do jugo do egoísmo. Tudo mais é transitório e terminará por ser revelado pelo tempo, pois não há homens que acreditam que a Terra é plana, que nem o nosso irmão do jaleco, que continuam acreditando se desejarem. Só não podem deixar de acreditar na caridade, pois se seu irmão passa necessidade, ele pede socorro e você tem como ajudá-lo e não o ajuda, porque fica se perguntando se a caridade para com ele é justa ou não, pode ter certeza que quando chegar o dia do seu acerto de contas com sua consciência, será tratado do mesmo jeito que tratou seu irmão, porque está escrito que será dado a cada um conforme o merecimento. Tudo mais, até as suas dúvidas a respeito das colônias espirituais existirem ou não, por exemplo, não terá a menor importância. Pô, isso aí acabou comigo, Voltamos para casa com as palavras da senhora, que havia me dado um passo na cabeça, E eu, que adoro uma boa discussão, eu estava lá ouvindo o programa no início da história, que questionava se as colônias espirituais existem ou não,
E eu achei muito interessante esse programa, né? E estava lá empolgado, ouvindo. Então a senhora me falou aquelas coisas, né? E aí eu tive que me contentar em saber que todas as discussões terminam diante da necessidade do irmão que busca o nosso auxílio, pois, como disse o Chico Xavier, o bem que praticarmos em algum lugar será nosso advogado em todo lugar. Bela história, não é? Gostaram da nossa história de carnaval? Pois é, né? A gente que está aqui nessa peleja, sempre surpreendido pela espiritualidade, né? Estou lá no meu encontro, em busca de paz, de sossego, e 3 espíritos bagunceiros avacalharam o meu encontro. Acabei deixando de ouvir lá o que os palestrantes estavam palestrando, o que estava passando os vídeos, o que algumas mensagens do Júlio diziam, né? Se não todas, né? Mas a gente acabou servindo a causa da caridade. E isso é que é o mais importante, né? Com relação ao vídeo que eu estava assistindo, né? Quando eu vim de Araxá a Pratinha, né? Eu acabei assistindo, terminando de assistir mais tarde, inclusive, né? Eu tive que dividir em 2 partes, que era um vídeo muito longo, tinha quase 2 horas de vídeo. Lá o pessoal leva o Kardec ao pé da letra, né? Então, eles dizem no vídeo que eles não concordam, né? Eles não, né? Que o Kardec colocou lá no papel está em desacordo com o que o Chico escreveu, né? Nessa coisa dos colônios. Mas, segundo o espírito da senhora, que trabalhou com a gente lá junto a esses espíritos, né, no Instituto do Amor, a grande verdade é que fora da caridade não há salvação, né? Tirando isso, às vezes a gente gosta de pensar, né, em outras coisas, né? Eu já estive nesses 30 anos de doutrina envolvido em discussões de todo que é jeito, né? E no final das contas, né, hoje eu sei disso, que o que interessa mesmo é a caridade. A caridade é que nos salva, que nem ela falou, do jugo do egoísmo. E não é para depois, né? Depois que a gente morrer, que a gente vai... que a gente faz por merecer os frutos da caridade. Não, caridade é para agora. Né? A gente sendo caridoso com as pessoas, a vida é caridosa com a gente também. Deus não falta para quem não falta com a caridade. Né? E Deus dá muito mais para a gente. Né? Isso é uma lei divina. Né? Na caridade é que está a presença de Deus. Né? Quanto se existem colônias ou não, quanto muitos não acreditam em Jesus. Eu já ouvi muito isso, né? Não acredito. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Outro dia eu conversei com um moço que me falou isso lá no centro, né? Um homem que ressuscita morto, que anda em cima da água. Nunca vi isso. Você já viu, Eduardo? Falei, pois é, né? Eu também não, né? Mas eu acredito em Jesus. Né? Deus, né? Muita gente briga comigo. Deus, nada. Isso aqui é tudo obra do acaso. Eu prefiro acreditar numa inteligência, né, que teve a capacidade de desenvolver a vida e organizar o universo, né, uma inteligência maravilhosa, né, que é difícil da gente até pensar nela. Né. E a história foi mó legal, por causa que o espírito, né, desencarnado, ele diz, eu não acredito em espíritos. Quer dizer, ele morreu, ele é um espírito, né, está desencarnadão lá, fazendo bagunça lá no ambiente espírita. Eu não acredito nos espíritos, nem espírita, nem nada, eu não acredito no Chico. E o cara da história, o mais interessante é que ele foi beneficiado pela caridade do Chico. O Chico escreveu mais de 450 livros, né? Então, assim, particularmente, eu acredito que o Chico é iluminado, né? Um homem que fez caridade a vida inteira. Então, eu acredito que ele só poderia ter a companhia dos bons espíritos, né, para desenvolver um trabalho dessa magnitude. Tem um amigo nosso que já desencarnou, o Sr. Antônio Benevides, ele nos apresentou a doutrina,
Uma vez ele disse, olha, Eduardo, o Chico é uma coisa tão maravilhosa que as futuras gerações vão duvidar que ele passou por aqui, que ele existiu. Né? O coração dele era tão grande, né? E ele esteve aqui pertinho da gente, né? Eu moro aqui em Araxá, 1 hora aqui de Uberaba, onde o Chico morava. Né? Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas eu tinha muita vontade. E eu acho a obra dele maravilhosa. Né? E eu acho que muito por causa dele também, que eu entrei nessa. Né? O vídeo que eu assisti, os comentaristas dizem que 99,9% dos espíritos não são espíritas, né? Porque não praticam, não acreditam nas coisas do Kardec, né? E acreditam nas coisas, né? Nas coisas do Chico, e estão em contradição. Bom, vamos dizer assim, que a gente acredita que fora da caridade não há salvação, né? A caridade vai nos salvar do egoísmo, né? E a gente ficando livre do egoísmo, a vida é muito melhor, né? E a gente só pode agradecer a espiritualidade por ter arrumado esse trabalhinho pra gente, né? Estou podendo falar com você que está nos ouvindo, receber as mensagens dos espíritos, né? Esses aí que o espírito falou comigo, diz que não acredita, né? Não, eu acredito, né? O espírito é bobagem, né? E a gente botou a mensagem dele aí no ar e a tela está aí, né, para fazer a gente pensar. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.